trazemos em nós, qual firme e sólida âncora de nossa alma, e por ela sustentamos a certeza do terceiro dia. Cantaremos novo tempo de alegria. A esperança que trazemos em nós, qual firme e sólida âncora de nossa alma, e por ela sustentamos a certeza do terceiro dia. Cantaremos novo tempo de alegria. A esperança é o que nos sustenta nesse dia. Dia em que estamos com o Senhor no sepulcro. Dia em que Deus experimenta a morte. Dia do grande silêncio. A esperança de que o Pai responderá ao apelo do seu Filho. Esta é a noite em que todo o universo silenciou. Sim, esta é a noite em que todo o universo silenciou. Que o grande amor encontrou lugar. Que o silêncio tome conta do nosso coração. Cada um de nós possamos nos encontrar com Jesus. No silêncio desta noite. Obrigado. A esperança que trazemos em nós é que nos garantirá proclamarmos a vitória sobre o pecado e sobre a morte. A você que nos acompanha, um bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso retiro, o coração da nossa fé. Hoje, segundo dia do tríduo, em que a igreja se encontra no sepulcro. A igreja está no profundo silêncio, contemplando o seu Senhor que morre, o seu Senhor que faz a experiência da morte para restituir-nos a vida. Vamos iniciar este nosso retiro com a nossa oração, pedindo ao Senhor que envie sobre nós a força do seu Espírito para nos conduzir, nos sustentar e nos reanimar ao longo desse dia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Pai,
nesta manhã do segundo dia do nosso tríduo sagrado, nos colocamos na vossa presença. Pedimos que sustentai-nos na esperança, conduzi-nos no vosso amor, para que a vossa ternura nos guie e possamos aguardar com fé a vitória do vosso Filho e Senhor nosso sobre o pecado e a morte. Queremos ser nutridos na certeza de que possamos estar no vale da morte, mas até lá o Senhor está conosco. A Ti, ó Pai, seja a nossa gratidão por mistério tão grande de amor que envolve o Seu Filho Jesus e que atinge-nos pelo mistério santo do batismo que recebemos e no qual também, no Teu Filho, nos fizemos Teu Filho. Amém. Vamos meditar nesse momento a salmodia, o Salmo 23, onde nós, como refrão, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, estais comigo. É esta certeza que nos guia nesse dia, que mesmo estando no vale mais profundo, no abismo, na dor, não estamos só. O Senhor está comigo. O Senhor é o pastor que nos conduz, vai à nossa frente. Até na morte Ele nos alcançou, até na morte Ele nos encontrou. Vamos meditar este salmo. Assim vai nos dizer o salmista: mesmo que eu passe pela sombra da morte, eu não temerei, estais comigo. Teu bastão e teu cajado me conduz, eles me dão a segurança. Com esse versículo do Salmo 22, 23, nós vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, Senhora da Esperança, que nos conduza nesta manhã e nos faça colher os frutos espirituais deste retiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Chegamos então ao segundo dia do nosso tríduo pascal. Recordando, este segundo dia deu-se início ontem, com a primeira estrela que surgiu no céu ao entardecer. E vai findar-se hoje, ao pôr do sol do dia de hoje. E o que nós fazemos memória? O que nós celebramos nesse dia? Nós celebramos o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo permanece na mansão dos mortos. O Senhor que morto, continua morto. Às vezes a gente até espera essa frase ter um outro efeito. O Senhor que morto reina vivo. Mas hoje nós celebramos ou recordamos o contrário. O Senhor que morto reina, mas morto. É um dia alitúrgico. Não se tem liturgia no dia do sábado, porque o nosso Senhor não está entre nós. O nosso Redentor Jesus Cristo não está vivo entre nós. Por isso hoje não se celebra a Eucaristia, hoje não se celebra a penitência, hoje não se celebra nenhum dos sacramentos da igreja, porque o sacramento é a presença do Filho, da segunda pessoa da Trindade, atuante na história por meio da igreja. Ele desceu à mansão dos mortos. E o que então nós recordamos é justamente a entrada de Jesus, não no sepulcro somente, mas ao Sheol, ao Hades, a mansão dos mortos. O nosso noivo foi retirado. Por isso a igreja se recolhe. A igreja se recolhe num profundo silêncio. Um silêncio que ao mesmo tempo é fecundado pela dor da ausência do amado, mas é permeado de esperança. A esperança que nos assegura a nossa fé. Mas é um mistério tão profundo que vale a pena, e é por isso que nós hoje nos propomos esse tema,
a boa nova foi igualmente anunciada aos mortos, da primeira carta a Pedro, de Pedro, no capítulo 4, versículo 6, que nós nos recordamos e assim meditaremos o que significa todo este mistério da entrada de Cristo na mansão dos mortos. O que é que aconteceu com Jesus nesse dia? Mas também o que aconteceu com a igreja nesse dia? E o que acontecerá conosco a partir da certeza de fé que esse dia nos propõe. Ontem no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 30b, nós ouvimos o evangelista dizer assim: e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Veja, naquele momento, Jesus entra na morte. Jesus ele faz a experiência que eu, você e qualquer ser humano irá fazer algum dia. A experiência de entrar na morte. De deixar esta vida, da separação da alma e do corpo. A partir daquele momento não podemos dizer mais que era o Senhor que estava na cruz, mas ali estava um cadáver, o corpo inerte, sem vida, de nosso Senhor Jesus Cristo, no madeiro. O corpo inerte, sem vida, de nosso Senhor Jesus Cristo, tirado no madeiro e posto no colo de sua mãe. O corpo inerte, sem vida, de nosso Senhor Jesus Cristo, sob a lápide do sepulcro, sob a pedra do sepulcro. E assim ele permanece. O corpo de Jesus, ao ser retirado da cruz, nos narra a tradição dos 4 evangelhos. Foi colocado num sepulcro novo. Para se cumprir a profecia que nós ouvimos, lhe deu sepultura entre os justos, um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido enterrado, sepultado. E envolveu-se o corpo de Jesus num lençol. Por que, meus irmãos, aconteceu isso? Veja como é profundo os detalhes. Para os judeus, o sangue era a vida da pessoa. O sangue não era simplesmente, não tinha um sentido simplesmente de nutrição da vida, mas representava a vida como um todo. Por isso, não se podia comer o sangue dos animais, era necessário que se retirasse o sangue dos animais para comer, para não comer a vida do animal. Se o sangue de alguém caísse na terra, era como se aquela pessoa estivesse perdendo a vida, estivesse dando a vida. E por isso, quando nós falamos que Jesus dá o seu sangue por inteiro, Ele dá sua vida por inteiro, Ele dá-se por inteiro a nós na cruz. E como o sangue representava a vida da pessoa, não era honroso que o sangue de alguém respingasse no chão. Isso era um sinal de desonra, era um sinal de distrato, era um sinal de descaso. E por isso o corpo de Jesus, todo ensanguentado da cruz, ele é envolvido num lençol, para que seu sangue não escorresse pelo caminho, e se escorresse, ficasse no lençol. Eis aí a primeira testemunha da ressurreição. Aqui antecipa o tema de amanhã, o lençol. O lençol ensanguentado é a primeira prova de que nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Então envolveram o seu corpo com um lençol, primeiro a parte de trás e depois a parte de cima. Não era costume entre os judeus cobrir o rosto, se tampava com um sudário, do latim sudário, aquilo que suga o suor. A gente chama de santo sudário o lençol mortuário, o que está em Turim. Mas o ideal seria chamado de santo lençol. Como a coisa não pega bem, a gente chama de sudário, né? Que é apenas o paninho de cima que tampa o rosto. Cobriram o rosto de Jesus e o levaram para um sepulcro. Que é mais ou menos isso que o Mateus, e aqui já minha gratidão ao Mateus e toda a sua equipe, por esse ambiente tão bem preparado que nos ajuda a rezar. Era uma caverna, uma pedra escura, onde dentro dela tinha uma espécie de mesa com pedra, formada de pedra, se colocava o cadáver da pessoa e depois era selado, fechado com uma grande rocha. Assim foi colocado o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja, no sepulcro não estava o Senhor. Porque o que nos representa como pessoa é aquilo que nos faz viventes, é a nossa alma.
a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, separada do seu corpo, vai para um estado que nós chamamos na liturgia de infernos. Não confunda os infernos que nós cantamos, desceu aos infernos, com o inferno, que é o lugar da condenação, o estado da condenação. Os infernos em grego é o Sheol, é a mansão dos mortos. É o lugar onde as almas estão privadas da presença de Deus, não conseguem contemplar a face de Deus. Estão viventes, vivas, mas num estado mais débil, debilitado, à espera da libertação, à espera da salvação. Mas antes um pouquinho de aprofundar o que é esse Sheol, com base no catecismo da igreja, é necessário, meu irmão, minha irmã, que você entenda uma coisa. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo causou, eu vou falar uma coisa aqui, eu peço licença aos teólogos, aos doutores, aos especialistas em liturgia, porque vai beirar a heresia, mas é para que você entenda. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo causou uma ruptura na Trindade. Deixa eu tentar me explicar bem. A Trindade é o amor do Pai no Filho pelo Espírito. O Pai que ama o Filho no Espírito Santo. Veja bem, Jesus, a pessoa de Jesus, formada, gerada, sua alma, a natureza humana no ventre de Maria, é também dotado de uma natureza divina. Mas Deus é imortal. Deus não morre. Deus, por sua natureza, Ele não consegue fazer a experiência da morte. E aí a gente se pergunta, então como Jesus pôde morrer? Ele não morreu de verdade? Teve heresias no primeiro século que falava isso. Não, a morte de Jesus era apenas uma morte aparente. Na verdade, que morreu ali foi uma figura, mas não foi o próprio Jesus. Há outras heresias que falavam, não, a Trindade morreu na cruz. Veja, ao morrer na cruz, e por isso que eu citei, apesar de não ter fechado o raciocínio, né? João 19:30b, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Inclinando-se a cabeça, Jesus esvazia-se da sua divindade. O Espírito volta ao Pai. Jesus nos deu tudo. Nos deu a sua humanidade, nos deu a sua divindade na cruz. Ao inclinar a cabeça, aos pés da cruz estava ali Maria e o discípulo amado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Já é um prenúncio daquilo que Jesus fará com a igreja. Dará o seu Espírito à igreja. Mas enfim, isso é cena de Pentecostes. Só para que a gente possa degustar um pouco a profundidade desse versículo. O Espírito Santo que conduziu Jesus e que acompanhava Jesus desde a sua geração no ventre de Maria, agora retorna para o Pai. E a alma humana de Jesus desce à mansão dos mortos. Jesus faz a experiência do abandono. Jesus faz a experiência da entrada na morte como o pior das pessoas. O pior do sofrimento que Jesus pôde sentir nem foram as dores que ele sofreu no corpo, mas foi agora sentir-se ao léu, vamos dizer assim, abandonado. Abandonado pelo Pai, abandonado pelo Espírito. Não que o Pai tivesse o abandonado, mas ele entregou-se nas mãos do Pai para nos salvar, para nos devolver a vida. Veja bem, Jesus morre por nossos pecados, e o nosso pecado causa uma ferida profunda na Trindade. Nunca menosprezemos, meus irmãos, a força e a gravidade dos nossos pecados. O nosso pecado fere a Trindade, não por aquilo que nós fazemos, mas veja, o nosso pecado fez com que houvesse uma cisão na Trindade Santíssima. O Filho se esvazia de sua divindade. O Filho entra na morte, abre mão da sua divindade por causa dos nossos pecados. E por isso, o grito de Jesus na cruz é um grito desesperado. Ele faz a experiência que todos nós fazemos quando pecamos, do distanciamento de Deus. Por isso ele grita, meu Deus, por que me abandonastes? Imagina você, o amor
ele é, por sua natureza, unitivo. O amor, ele faz com que nós queiramos estar unidos, queiramos estar perto da pessoa que amamos. Não há ninguém, nem mesmo os mais santos, os santos que chegaram à 7ª morada, vamos dizer assim, amaram tanto ao Pai quanto o Filho. Ninguém amou o Pai como Jesus o amava, porque ele via o Pai, ele veio do Pai antes de toda a eternidade, e agora ele se vê num momento distante do Pai. Imagina você, que aflição, que angústia, como é ruim a gente ficar distante da pessoa amada. E aquele que foi sempre acompanhado da divindade, sempre acompanhado pelo Pai, na força do Espírito, agora faz a experiência do abandono. Há uma aparente, vou mudar a frase que eu pensei aqui. Há um aparente silêncio de Deus diante do grito do seu filho. Parece que Deus se silencia. Parece que Deus é impassível. Mas não é. Deus sofre. Deus sente. Deus ali é ferido. E ferido de morte. Por causa da morte do seu filho. O Pai, na força do Espírito, recolhe o Espírito que vivifica o corpo de Jesus, a alma de Jesus. E Jesus se aparta do Pai. E vai para junto daqueles que por causa do pecado de Adão, também se apartaram do Pai. Veja, o Sheol estavam todas as almas viventes, desde Adão até nosso Senhor Jesus Cristo. O Sheol, a mansão dos mortos, é definido no parágrafo 633 do Catecismo da Igreja Católica da seguinte maneira: a Escritura denomina mansão dos mortos, para a qual Cristo desceu, de os infernos, ou de Sheol, ou de Hades, visto que lá se encontram todos privados da visão de Deus. Veja, as almas que estão no Sheol não podiam ver Deus, estavam presas. Este é com efeito o estado de todos os mortos, maus e justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja a mesma, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas, que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu ao Hades, aos infernos, para lhe libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. E aqui o catecismo já começa a responder. O que Jesus foi fazer ali? O que Jesus foi fazer no Sheol? Ele foi para levar a boa nova da salvação a todos aqueles que esperavam em Deus, a todos aqueles que viveram uma vida santa, que viveram justamente, desde Adão até o último dos justos que morreu junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi anunciar a boa nova. Aí você pode até estar se perguntando, né? Mas Felipe, que absurdo é esse? Eu não sabia disso. Existe isso na Bíblia? Porque por tradição dos protestantes, nós nos protestantizamos também, né? Nós achamos assim, olha, tudo tem que estar lá na Bíblia. Mas está. Lá na carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 6. Vou pegar um pouquinho antes do versículo 6. Vocês verem. Versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne, vós também deveis-vos amar-vos com este pensamento. Aquele que sofreu na carne, rompeu com o pecado. Versículo 6. Pois também aos mortos foi anunciado o Evangelho, para que mesmo julgados à maneira humana na carne, eles pudessem viver segundo o Espírito de Deus. Aos mortos foi anunciado o Evangelho. Jesus desce e vai comunicar a esperança àqueles que estão por aguardá-la.
Veja bem, meus irmãos, e aqui hoje resta-nos meditar duas coisas, duas muito profundas: a morte e a esperança. É isso que nós meditamos nesse grande silêncio. Contemplar a experiência do nosso Redentor, aparentemente impotente, preso na mansão dos mortos, é refletir também sobre a nossa morte. A morte, por sua natureza, ela seria a passagem definitiva deste mundo para o Pai. Veja, Deus não nos criou imortais. Deus nos criou com um número contado de dias, assim nos assegura as Escrituras. Mas a morte com todo esse pavor, a morte com essa natureza de ruptura de alma e corpo, a morte com todo esse assombro que nos causa, é consequência do pecado. Nós temos medo da morte porque temos medo de perder. Nós temos medo da morte porque nós temos medo de estarmos privados de Deus. O pecado fez com que a morte se tornasse tenebrosa. O pecado fez com que a morte nos assustasse. O pecado fez com que a morte ganhasse todo um sentido negativo. E é verdade. Nós temos medo de morrer. Aliás, quando a morte bate à nossa porta, o nosso coração se estremece por dentro. Nós vemos o quão inútil é os nossos trabalhos, o quão inútil é a nossa vida, o quão efêmero são os nossos pensamentos. Porque diante da morte, e que é uma realidade, desculpa falar assim, você vai morrer. E eu também vou morrer. A gente não para pensar nisso, porque a nossa alma busca por vida. A nossa alma, por ser imortal, ela não consegue pensar na sua finitude temporal. Mas nós vamos passar por isso. E o risco da morte é o risco de não ser. Permitam-me filosofar um pouquinho com vocês, que aqui nós vamos abrir um pouco um parênteses da teologia para a filosofia. O não ser, é isso, eis a pergunta de Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. O não ser nos amedronta, porque é a ameaça do nada. O nada não consegue nem ser pensado. Tenta pensar no nada em si. A gente não consegue pensar no nada. Porque nós somos, nós existimos, nós temos consistência. As coisas que estão ao nosso redor existem. A morte nos amedronta, primeiramente na nossa natureza, porque ela aparenta ser o não ser, um modo de não existir. Um modo de passar a ser, e aí a gente se questiona, o que eu sou de verdade? O que eu fiz de verdade? Que vale a minha vida? O que eu tenho feito à vida? E por isso muita gente, por fuga da morte, acaba se distanciando da própria vida. Muitos, por fugir da angústia da morte, que sempre nos vem. Veja, a cada manhã nós somos despertados, mas diz um dos filósofos existencialistas, que nós somos um ser para a morte. Para cada dia neste mundo nós estamos caminhando mais perto da nossa morte. E é verdade. Nós estamos encaminhando para o nosso dia final. Se eu hoje tenho 26 anos, é sinal de que eu estou mais perto da morte hoje do que há 5 anos atrás. E isso não pode me amedrontar. Isso não deve mais me matar espiritualmente, me causar pavor. Por que isso não pode causar pavor a nós que somos cristãos? Porque até na morte o Senhor está. Veja, gente, a profundidade do amor de Deus. Aquilo que mais nos amedrontava, Deus entrou. O nosso Redentor fez a experiência que eu e você vamos fazer um dia, de entrar na morte. E é por isso que nós cantamos, rezamos com o salmista: por mais que eu passe pela morte, eu não tenho medo. Aí estás. Estás comigo. Até na morte nós não estamos mais isentos do amor de Deus. Porque Ele conhece, não por saber, não por ter feito, mas por passar por experiência o que é a morte.
Ele conhece essa experiência de separar a sua alma do seu corpo. Ele conhece essa hora de dor pela qual nós passamos e por isso a morte não mais nos amedronta, porque lá nós não estamos mais isentos do amor de Deus. Nós podemos dizer, como o salmista: posso estar nas alturas e lá eu te encontro. Posso descer aos infernos, aos abismos, à mansão dos mortos e lá estás também. Veja, que profundidade. É por isso que São Paulo diz: ó largueza, ó altura, ó profundidade do amor de Deus, que nem mesmo a morte é capaz de rompê-lo. Morrer não é mais para nós perder Deus, mas morrer para nós é uma garantia de que nós estamos como nosso Salvador, indo ao encontro do sumo bem. Por isso, o morrer não pode mais nos amedrontar. Veja bem, a morte se tornou pavorosa por causa do nosso pecado. Olha o que nos diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 15. O autor da carta aos Hebreus diz assim, vou pegar no 14 de novo. Os filhos têm em comum a carne e o sangue, Jesus também participou da mesma condição, ou seja, Jesus participou de tudo igual a nós, da nossa carne, do nosso sangue, para destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Aqui nós precisamos falar de um assunto que causa, às vezes, mal-estar aos cristãos. A gente vive hoje como se o diabo não existisse. A gente vive hoje como se o diabo fosse uma figura de linguagem, uma invenção, um bichinho às vezes pavoroso. Às vezes tem gente que acha que o diabo é igual aqueles bichinhos de desenho animado. É um feioso, mas fofinho. Não é. O diabo é um ser, um anjo, um ser puro e espiritual. Caiu por desobediência. Veja, meus irmãos, nós entramos numa briga que não era nossa. Antes da nossa criação, o diabo revoltou-se com Deus, por inveja, por orgulho, queria ser Deus. Pecou. O pecado não é humano. E é por isso que o pecado nos desumaniza. O pecado não é uma realidade humana, insisto. O pecado é uma realidade angélica, é uma realidade dos anjos que nós tomamos para nós. Nós, como se diz, abraçamos para a nossa natureza humana, mas não é nosso. Por isso, quanto mais uma pessoa peca, mais desumana ela fica. Veja, por exemplo, uma pessoa que está acostumada com o pecado do homicídio, para ela matar uma pessoa a mais ou a menos, tanto faz, desumanizou-se. Perdeu o valor da vida, perdeu o valor da humanidade. Diferente de alguém que cultiva uma vida santa e que por acidente acaba tirando a vida de alguém no trânsito, como aquilo para ela é pavoroso, como aquilo para ela é detestável. Porque cultiva aquilo que é de bom, aquilo que é humano, aquilo que é santo. E o pecado entra como uma desumanização. Às vezes nós já acostumamos tanto com os pecados que fazemos, que falamos, isso é normal, isso é natural. Não, isso é porque a igreja é muito conservadora. Precisa mudar mesmo. Meus irmãos, a única verdade que não passa é Jesus Cristo, e é essa verdade que nós anunciamos na igreja. Se a nossa vida não está em conformidade com o Evangelho, não é o Evangelho que precisa mudar, é a nossa vida. Não é a igreja que precisa mudar, são os nossos valores, é a nossa consciência. Talvez é porque nós já estamos sendo cozinhados em banho-maria, e mais, já estejamos presos nas armadilhas do diabo. A grande sacada, vamos dizer assim, do diabo foi justamente pensar que o homem pecando agora estava privado de ver Deus. Porque veja, Deus amou o ser humano,
Deus quis o ser humano. Deus chamou o ser humano de filho. De criatura nós somos feitos filhos. E não há nada mais detestoso para um pai. Não há nada que causa mais dor a um pai do que ver um filho seu sofrendo, do que ver um filho seu longe dele. A artimanha do demônio foi: para atingir o coração de Deus, eu vou naquilo que ele tem de mais valor, eu vou no ser humano. E por isso, ele sabia que pelo pecado o homem estaria privado de ver Deus, porque em Deus não há imperfeição, em Deus não há o que é impuro, e como vai nos dizer São Paulo, nada daquilo que é impuro pode entrar na presença de Deus. O homem pelo pecado privou-se, afastou-se do seu Criador, se tornou refém do diabo. É forte essa expressão e não é minha. Olha, quem está falando isso é o autor da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Olha o que nos diz o autor da carta aos Hebreus. Então Jesus, morrendo a nossa morte, libertou os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitas à escravidão do diabo, pois afinal ele não veio em auxílio dos anjos, mas em favor da descendência de Abraão. Veja, por que eu entrei neste versículo? Porque o medo da morte faz com que nós compactuemos de novo com as obras do mal. Nós pecamos por medo de morrer. Nós pecamos porque nós temos medo de perder. A morte é para nós sinônimo de perda. Cada vez que eu perco algo, eu estou morrendo. Quando eu perco a saúde, eu estou morrendo um pouco. Quando eu perco aquilo que me é precioso, eu estou morrendo um pouco. Por isso que nós somos chamados pela igreja a fazer obras de mortificação. A perder aquilo que é desnecessário. A perder aquilo que não tem valor. Para a gente viver com mais leveza e ganhar algo maior. A experiência da perda nos faz pecar. Porque muitas vezes, veja bem, é por medo de perder a vida que a gente peca. A grande tentação que o demônio usa conosco é essa. Você vai morrer, boba, aproveita. Faz mesmo. A vida é curta. Só tem hoje. Olha, você vai morrer. E vai incutindo-nos o medo de perder, que a gente fala, vou morrer mesmo. Vou passar pela morte. Então, sou de carne e osso, o que tem? O que tem, meus irmãos, é que nós nos tornamos escravos novamente. Nós nos aprisionamos. Nós vamos ficando reféns daquilo que é um mau instinto, daquilo que é um mau desejo. Nós ficamos reféns daqueles que detêm o poder da morte. E Cristo, ao entrar na morte, ele entra na condição agora de mais um cativo. De mais um que o pecado feriu, mesmo ele não tendo pecado. Por isso ele se fez pecado. Veja a diferença. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado. E fez pecado ao ponto de descer à mansão dos mortos. E há um encontro belíssimo, que eu vou terminar a oração, a reflexão de hoje lendo ele. Mas para a gente entender a profundidade disso tudo, eu gostaria de retomar algo até que o Padre André disse ontem da cultura da Igreja Oriental. Que eles têm uma tradição narrada por meio de um escrito, de um teatro. Eu não consegui acessá-la, mas ainda vou procurar. Onde Jesus se encontra com o diabo na mansão dos mortos. E o diabo se alegra, porque agora para ele tinha sido um plano maravilhoso. Veja bem, até o Filho de Deus agora está preso aqui. Mas o diabo não esperava que a porta do inferno estivesse sido arrombada com a cruz. A cruz é como, vamos dizer assim, o pé de cabra com o qual Jesus quebrou a porta da mansão dos mortos e levou consigo ao ressuscitar todas as almas justas. Veja, isso é cena do capítulo de amanhã, que eu estou antecipando, mas hoje nós entramos nesse mistério. Jesus que desce lá, na profundeza da morte. Jesus que desce para anunciar a boa nova aos que estão cativos. É isso que a nossa fé nos ensina.
Parágrafo 634 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: a boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. A descida aos infernos é o cumprimento, até a sua plenitude, do anúncio evangélico da salvação. É a última fase da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua significação real de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que estão salvos se tornaram participantes da redenção. Então a gente precisa entender o que Jesus foi fazer na mansão dos mortos. Foi fazer a última parte, a última coisa que lhe restava fazer: levar a salvação àqueles que já tinham morrido antes dele. Veja, Deus não exclui ninguém. Nós não somos privilegiados por termos nascido depois do evento da cruz. Todos nós somos privilegiados, os que nasceram antes e os que vieram depois, porque o efeito da salvação abrange a todos. Nosso Senhor desceu até aos infernos. E o que aconteceu com a igreja nesse dia? Eu acho que já deixei claro, né? O que aconteceu com Jesus. E o que aconteceu com a igreja nesse dia? Aconteceu com a igreja algo terrível. A igreja se reduziu a uma única pessoa. Mas como assim, Felipe? Uma única pessoa? Sim. A igreja reduziu-se somente na Virgem Maria. É o que a nossa fé nos atesta. Porque a igreja, corpo místico de Cristo, pela força do Espírito Santo, é comunidade dos crentes. Nós cremos. A igreja, e isso foi até a pesquisa que eu fiz da minha monografia de conclusão do curso de teologia, a igreja se constitui na sua essência como comunidades daqueles que professam a mesma fé de Pedro. E qual é a fé de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Todo aquele que professa esta fé é membro da igreja. Mas neste dia, no sábado, no último dia da semana judaica, no segundo dia do nosso tríduo, havia uma única pessoa que realmente acreditava nisso: a Santíssima Virgem Maria. Nenhum dos apóstolos, até mesmo João, acreditava mais. O corpo inerte de Jesus provocou, até em João, a profunda crise de fé. Maria foi a única que não duvidou. Maria foi a única que, apesar da dor, porque eu já disse, o amor é unitivo, ela não estava mais unida ao seu filho. Imagina você, mãe, não poder estar mais próxima do seu filho, não poder estar unido ao seu filho. Maria não tinha como unir ao filho, o filho dela não estava ali mais, o que estava ali era um cadáver do filho dela. Mas Maria acreditava profundamente no Deus ao qual ela servia, no Deus que se gerou no seu ventre. Maria não perdeu a esperança. Tanto é que Maria acreditava. E como é que eu sei disso, Felipe? Que Maria acreditava, não é você que está inventando moda. Ela foi a única que não foi conferir se Jesus tinha ressuscitado, porque ela já tinha certeza. O Evangelho nos mostra: Maria Madalena foi ao túmulo com as mulheres, Pedro, e em nome de Pedro toda a igreja, porque Pedro representa a igreja, João, aquele que amava, foi para ter certeza. Maria não. Maria permaneceu firme na esperança. A esperança, a virtude teologal que nós recebemos no nosso batismo, ela não engana, vai nos dizer o autor aos Romanos. O sofrimento produz paciência que gera fidelidade, e a fidelidade gera esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Maria, toda cheia da graça, toda cheia do Espírito, não estava decepcionada, apesar da dor da ausência do seu filho.
Maria, a recaritomenen, estava cheia da graça de Deus, cheia da esperança. E por isso hoje nós podemos invocar o título de Nossa Senhora da Esperança. Porque ela acreditou, esperando contra toda a esperança, ela esperou em teu Deus. Por isso a igreja se resume em Maria. Por isso a igreja permanece firme em Maria nesse dia. E o que acontece comigo hoje, ao participar também desse dia? Veja, como eu disse, nos é apenas dado esse efeito. Primeiro, hoje eu sou convidado a refletir sobre a minha morte. A minha morte. Vou morrer um dia. Mas eu também sou chamado, como Maria, a manter firme a esperança. Firme a esperança de que Deus está comigo até na hora da dor. E não somente a dor neste mundo, mas a dor no momento da passagem, no momento da minha morte. A certeza de que o amor de Deus se uniu a mim. Se uniu a mim ao se fazer carne. Se uniu a mim ao se fazer gente. Se uniu a mim também no sepulcro. Diante do corpo sem vida de Jesus, diante do cadáver de Jesus, nós não conseguimos mais ver a sua alma nesse corpo inerte. Por isso a igreja hoje não tem a presença de Jesus nos sacrários, porque nós não conseguimos mais ver o nosso Salvador vivo no dia de hoje. E a Eucaristia é a presença de Jesus vivo, não é um cadáver na Eucaristia, mas é o Senhor vivo que nós recebemos. A igreja silencia. Silencia diante do absurdo, porque é um absurdo para a nossa razão. Mas silencia na esperança de que se com Ele nós morremos, com Ele também nós viveremos. De que Cristo morreu a nossa morte, desceu à mansão dos mortos para nos devolver a vida. Este é o sentido do segundo dia do tríduo. É isso que nós recordamos hoje. Apesar de não celebrarmos nada no dia de hoje. Aí alguém pode até perguntar assim, uai Felipe, e a vigília pascal não é no sábado? Não. O sábado encerra com o pôr do sol, o segundo dia do pôr do sol. A vigília pascal é feita na noite do primeiro dia. Do primeiro dia da semana, o terceiro dia do tríduo. Lembrando, a contagem de tempo é o tempo judaico. O dia nasce com as 3 primeiras estrelas que aparecem no céu e se finda com o pôr do sol da grande estrela, o sol. Então começa por volta das 18 horas e termina às 18 horas. O primeiro dia, o dia da entrega, onde Jesus se entrega no pão, na ceia e se entrega na cruz. O segundo dia, que iniciou ontem, às 18 horas e vai até às 18 horas de hoje, é o dia que nosso Senhor Jesus Cristo está morto. Veja, o único dia que Nietzsche poderia dizer Deus está morto. O dia em que nosso Senhor Jesus Cristo desceu ao Hades. Deus experimenta a morte. E em Jesus, a Trindade experimenta a dor do aguilhão da morte. Há um aparente triunfo de Satanás. Mas Jesus desce para cumprir a sua missão. Salvar os que morreram antes dele. Desde Adão até Cristo. E ao entardecer do dia de hoje, nosso coração se enche de esperança. Nós sabemos o fim da história. Mas aquele povo que vivia na época, não. Por isso, a vigília pascal, eu não quero antecipar nada. Eu só peço a você uma coisa. Acompanhe bem da sua casa hoje todos os ritos. Observe onde tem luz, onde não tem luz, onde entra com vela, onde tem água. Porque amanhã você vai entender tudo isso. Porque nós vamos viver o mistério da noite santa do terceiro dia. Por isso nós iniciamos esse retiro com a canção da esperança. É a esperança que nos faz dizer que ao terceiro dia voltará a alegria. Eu convido agora você a gente irmos já encaminhando para o nosso momento final desse retiro, dessa reflexão do dia de hoje, com a nossa oração. A oração, eu gostaria de tomá-la e rezarmos juntos a partir da segunda leitura da liturgia
das horas, do ofício da liturgia das horas, que vai resumir bem o que aconteceu no dia de hoje. O que está acontecendo hoje? Começa a homilia de um autor desconhecido do segundo século. Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas, na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos. Agora, libertos dos sofrimentos, o Senhor entrou onde eles estavam, levando em sua mão a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito. E tomando Adão pela mão, disse: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por causa de ti me tornei teu filho, e por aqueles que nasceram de ti, eu digo, com todo o meu poder, ordeno aos que estão nesta prisão, saí. Aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz. E aos que estão entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permanecerdes na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra redentora de minhas mãos. Levanta-te, ó imagem minha, tu que fostes criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só e uma indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixastes o jardim do paraíso, ao sair de um jardim fui entregue aos judeus, e num jardim fui crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para te restaurar. Conforme a minha imagem, a tua beleza corrompida. Vê em minhas costas a marca dos açoites que suportei por ti, para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, por causa da lança que penetrou em meu lado. Adormeci na cruz, e por causa da lança penetrou no meu lado,
como Eva surgiu do teu. Ao adormeceres no paraíso, meu lado curou a dor de teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que a ti estava dirigida. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Eu constituí anjos que como servos te guardassem. Ordeno que eles te adorem como Deus, embora tu não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens, e o reino dos céus preparado para ti desde toda eternidade. Meus irmãos, eis essa imagem que vocês estão vendo aí agora, de Cristo conversando com Abraão, conversando com Adão, nosso primeiro pai, dizendo essas palavras que acabamos de ouvir. Adão, cheio de admiração, que exclamou: o meu Senhor está no meio de nós, está na mansão dos mortos. Como que Adão estivesse dizendo: o Senhor esteja conosco, o Senhor está conosco. E Jesus responde: estou, com o teu espírito, ou seja, com a tua humanidade, Adão. Estou aqui para te libertar. Estou aqui para te devolver a vida, a ti e a todos os outros que por tua culpa estão aqui. Estou para te salvar. Segura minha mão. Em casa, meus irmãos, minhas irmãs, fica a você esse convite. Estenda a tua mão a Jesus. Agarra nas mãos do teu Salvador. Agarra nas mãos daquele que vai aonde ninguém vai, por amor a ti. Aquele que desce à profundeza da mansão dos mortos, para santificar a nossa morte e para nos devolver a esperança. Aquele que desce para comunicar a vida divina. Aquele que por sua cruz nos salvou, nos libertou e arrombou as portas dos infernos. Cristo hoje nos estende a mão. Estende a mão para nos arrancar das cadeias do nosso pecado. Estende a mão para nos arrancar das angústias que nós vivemos. Estende a mão para nos devolver a verdadeira vida, para nos encher do céu. Nesse instantezinho em silêncio, eu convido a você a ir refletindo onde é morte no seu coração. As áreas de sua vida que estão adormecidas e que precisam despertar. Teu Salvador desceu à mansão dos mortos para ainda lá ter a certeza de que não está sozinho. Ele está contigo. Reflita em seu coração. As áreas que o pecado te matou. Quantas pessoas estão mortas para a capacidade de amar, porque o pecado foi tornando um coração embrutecido, um coração rude, fechado. Pessoas que perderam o brilho da alegria, porque não encontram mais o sentido de viver. Ei, eu te convido, traga agora todas as situações de morte que estão no seu coração, para colocar nas mãos do Senhor, que é a vida. Aquele que tem o poder de devolver a vida. Aquele que passou também pela angústia, pela dor, pelo abandono, pela traição, por não se sentir amado, por se sentir injustiçado. Ele conhece tudo da nossa humanidade. Ele conhece até a morte.
Ele conhece até a dor. Trazendo no seu coração todas essas áreas de morte. Fale como Adão. Adão, na mansão dos mortos, se alegrou por ver o Senhor. Você, que talvez está passando pela mansão triste da escuridão, da falta de luz, da depressão, da angústia, pode se alegrar como Adão e dizer: o meu Senhor está aqui. O meu Senhor está comigo, eu nada temo, pois o seu cajado, que é a cruz, me dá a segurança. O seu cajado, que é a cruz, me dá a vida. Sim, Jesus, nesta manhã nós te agradecemos por entrares na mansão dos mortos e por nos devolver a vida, por entrar de novo nas áreas da nossa vida que estão escuras e nos restituir a alegria, por visitar a nós, pobres pecadores, naquilo que hoje estamos mortos, e nos estender a mão. Queremos segurar nas tuas mãos, Senhor. Queremos estender as mãos a ti, para que o Senhor possa nos acordar do sono do pecado, do sono da nossa frieza, do sono do nosso desamor, do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência. Estendemos, Senhor, a Ti, nesta manhã, a nossa mão, para que o Senhor nos cure, porque o Senhor foi onde ninguém foi. Ouça essa canção e faça com ela a sua oração nesse momento. Teu Salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei. Conhece o que você vive e não te condeno, eu vim pra te não foi só para Adão que ele disse isso. É para você que ele diz: segura a minha mão. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Desperta, tu que dormes, o pecado não é o teu lugar. Ele veio te levantar. Segura a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Foi para isso que ele veio. Para que onde ele estiver, você também está. Onde ninguém vai, eu vou. A mansão da morte eu sou, teu Salvador, não desisto de ti. Obrigado, Senhor, Sim, eu sei não desistir de nós, que ninguém por ir até a mansão da morte. e não te condeno, eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Estenda tuas mãos ao Senhor nessa manhã. Segura minha mão, Segura firme, aqui não é pois ele veio para te tirar da vida dele, para restituir a alegria, te tirar da mansão dos mortos. segura a tua mão, eu te levo comigo. E
Obrigado, Senhor, porque desces à profundeza da morte para nos restituir a alegria, para encher o nosso coração de esperança. Obrigado, Senhor, porque assumiste a nossa humilde condição e nos segura pela mão para nos devolver a verdadeira paz e a verdadeira vida. Obrigado, Senhor. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estarás. Com Maria, a mãe da esperança, ela, que mesmo diante do sepulcro, sabendo que o cadáver do seu filho estava lá, esperava pelo dia do Senhor, que ela rogue por nós, para que nesse sábado santo tenhamos o coração pleno, repleto da certeza da ressurreição, capaz de fecundar a nossa vida, nos livrar do peso da morte, nos livrar de tudo aquilo que nos oprime. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Maria, Mãe da Esperança, fazei com que nós, na hora de nossa morte, tenhamos a certeza de que não estamos sozinhos. O teu filho lá entrou, o teu filho lá estará conosco, o teu filho nos dará a salvação. E a você, hoje ainda é dia de silêncio, hoje ainda é dia de pesar, de contrição, de recolhimento. Nós continuamos aqui, aos pés do túmulo do Senhor, no sepulcro. Que ao longo desse dia, o nosso exercício espiritual seja meditar a nossa vida, as áreas sombrias, mas percebendo que até nelas o Senhor estava conosco. Até nelas havia uma fagulha de ressurreição. E assim, preparando-nos no silêncio do dia de hoje, vivamos a esperança que nós vamos proclamar solenemente, na solene liturgia da ressurreição, na noite do terceiro dia, a noite da ressurreição, que se inicia na nossa noite, no dia de hoje para nós, mas que é terceiro dia, o dia dos judeus. Agradeço ao Gustavo, ao Tiago, que estão aqui nos bastidores, nos ajudando na transmissão. Agradeço ao Mateus, a toda a equipe, ao Padre André pela oportunidade. Agradeço também a Pascom por estar aí divulgando. E agradeço de modo muito singular a você, que aí hoje cedinho já está conosco, unido nesta oração, neste momento de reflexão. Que juntos nós possamos fazer a experiência do ressuscitado. Que juntos nós possamos ressuscitar para uma vida nova com Cristo, morto, mas que reina vivo, porque Ele é o Senhor da morte e também é o Senhor da vida. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.